Era um dia normal, uma quarta-feira, e como a Evinha falou, para ter um trabalho dobrado, então estava difícil o quê? Eu conciliar de conseguir o quê? Conseguir trocar alguns alunos meus da tarde para colocar para aula das 5 onde o meu sócio trabalhava, tentar colocar alguns para de manhã, para mim ter essa tarde livre para eu poder resolver as minhas coisas. Mas aí você veio aqui pra Ponte Nova, como é que foi lá Não, aquele não, dia? não, não, eu na verdade eu nem cheguei a vir. Sim. Foi uma coisa assim que parecia que ia acontecer. Nessa noite não tinha dormido bem. Eu cheguei no estúdio 5 horas da manhã. Eu começava a primeira turma 6 horas da manhã. Eu fui adiantei. Lavei banheiro, limpei espelho, trouxe o material todo para fora, limpei a sala de peso, limpei o escritório, deixei só a cozinha. E mesmo assim não tinha dado 6 horas ainda. Fiz isso tudo, não tinha dado 6 horas. Aí eu fui, dei minhas aulas pela manhã e tudo. Fui para casa, fui. Aí na que eu fiz, eu fui, almocei primeiro, dei uma cochilada, dormi um pouquinho, acordei, tomei um banho. E meu compromisso era 2h30 da tarde, Aqui em Ponte Nova. aqui em Ponte Qual Nova. que era o compromisso? Que o meu compromisso, na verdade, o primeiro era 2 horas, só que eu podia fazer na volta. O primeiro era o quê? Era trazer os documentos na época da minha namorada para a dinâmica, como que ela estava grávida, pedir dispensa de aula teórica, na verdade, onde prova e prática, que era presencial. Que como ela estava grávida, era grupo de risco. Então eu estava trazendo que os documentos dela para poder pedir a dispensa e estava vindo trazer minha moto para fazer a revisão, não, para fazer a troca de óleo. Porque quem tem moto sabe, ou é uma certa quantidade de quilometragem ou 6 meses. Só que acontece, como que eu, depois disso que ela engravidou, eu comecei a ter mais consciência ainda, eu comecei a andar bem mais devagar e nunca sair em cima. Então acontece, eu tinha um compromisso primeiro 2 horas da tarde, mas eu podia fazer após a minha troca de óleo. Só que o que eu fiz? Eu saí cedo. Então, meio-dia, em volta de meio-dia, eu cheguei na casa da mãe do meu filho, na época minha namorada, e a gente conversou para pegar os documentos e tudo, para mim poder trazer. Só que, como eu te falei, o dia já amanheceu um dia muito estranho. E uma coisa que eu nunca tinha feito era o quê? Eu tinha abaixado, beijado a barriga dela, beijei ela e falei, te amo e cuida de Ravi. Isso é uma coisa assim, espontânea. Não foi nada programado. E vim, tava devagar. Então, tava vindo, aí por volta mais ou menos de 1 hora da tarde, que eu sofri um acidente. Um carro tentou fazer Onde que foi o acidente? na reta de Santa Cruz. Para mim, que é de Jiquiri para Ponte Nova, assim que você faz a curva dos eucaliptos, que você pega a reta, o carro tentou fazer uma ultrapassagem. Só que nessa ultrapassagem, ele desistiu e voltou, porque ele viu que não dava para fazer a ultrapassagem toda e reduzir para o radar. Então ele tentou voltar. Aí nesse tentar voltar, eu estava indo para mim não colidir de frente e pegar na traseira da caminhonete. Que aí eu ia ficar pegado na traseira, eu desviei. Aí eu fui para a contramão. Só que nessa ida da contramão, ele tentou ultrapassar de novo. Aí foi onde que eu bati o meu ombro, mais ou menos ali na altura da caminhonete da roda traseira, e ele foi me jogando para o acostamento. Então, enquanto eu estava na pista, eu segurei a moto, porque minha moto era uma moto grande, Era CB500, a né? CB500. Então, tipo, ela tinha em média 130 quilos. Então, aí quando eu fui pro acostamento, eu já perdi o equilíbrio. Aí eu lembro de tudo, que eu não desmaiei nem nada, fiquei luz o tempo inteiro. A roda da frente virou. Aí na hora que virou, ela me arremessou. Só que no ela me arremessar, eu tava com o celular dentro da mochila. Aí quando eu dei a cambalhota, eu caí assim, ó, em cima do celular. Aí eu só senti aquele choque e na mesma hora eu já perdi todos os movimentos inferior.
Isso foi instantâneo, na hora Instantâneo. do tombo. Foi só que, até mesmo o choque foi instantâneo. Que foi, como, vamos pensar que minha mão tá fechada, que foi o choque foi isso aqui, ó. Ele fez isso e na hora que foi, voltou e desligou. Aí ali eu já não sentia mais nada. E você que é educador físico, né? Então estudou anatomia, né? Que eu também estudei lá, então sabe, né? Isso porque O acidente ali, você já sentia, na hora que você caiu ali, o que aconteceu, né? isso, e como que eu já tinha caído de moto já, e tipo, foi totalmente diferente do que já aconteceu. Então aí já foi muita gente chegando, até o cara que colidiu em mim. E outra, não tô julgando quem tá certo, quem tá errado. Independente de quem tá certo ou errado, não tem como mudar a história mais. Aconteceu. Então, só que ele não parou para prestar socorro. Só que quem estava atrás era um bombeiro de folga. Ele fez o cara parar e voltar para dar os primeiros socorros. Aí foi onde que apareceu 1.001 pessoas. E quando você viu lá o cara do carro, o que você falou com ele? Na hora, tipo assim, na hora eu falei algumas coisas para ele, que depois eu comecei a entender que onde que eu falo um pouquinho do meu para Deus. Na hora eu falei com ele, como eu estava ciente de tudo, falei para ele. Né? Você sabe que eu sou professor de educação física? Hoje eu não vou andar mais, não estou sentindo as pernas. Não, pelo amor de Deus, não estou sentindo as pernas mais. Minha namorada está grávida. Meu filho nasce em dezembro. Eu tinha um sonho de ser pai. Talvez eu não vou conseguir ver meu filho nascer. Não, pelo amor de Deus, eu tô com meu filho aqui. Não. Então, aproveite o seu tempo e dá muito amor pro seu filho. Porque talvez eu não vou conseguir ver meu filho nascer. Porque a minha única preocupação do acidente era se eu estar vivo para ver meu filho nascer. Porque quando eu falo que eu tinha sonho de ser pai, eu tinha sonho de ser pai mesmo. Para mim ser um pai que meu pai não pôde ser. Não estou falando que meu pai não foi um pai bom, não. Que ele não pôde ser, porque minha mãe teve uns problemas de saúde. Então meu pai ficou muito focado para o trabalho, que na época não existia SUS. Sim. Que minha mãe adoeceu em 98, não existia SUS. Então ele que tinha que bancar a casa inteira. Então ele não pôde me acompanhar no futebol. Quando a gente tem um filho que é homem, a primeira coisa que a gente pensa é que eu vou jogar bola com ele e tudo. Então, minha única preocupação era essa. Se eu ia ver meu filho nascer ou não. Então, foi o tempo inteiro isso porque eu fiquei 1h30 esperando socorro. Aparecia a ambulância, mas não tinha o colar. Colar cervical. Cervical. Então, eu ficava nessa. E aquilo toda hora. E como tinha o protocolo de primeiros socorros, toda hora. Seu nome. O que você ia fazer? Nome de pai. Nome de mãe, seu nome. Aí não é que eu estressei. Então a minha boca começou a secar. E estava me dando sede. Eu não podia beber água. Porque eu não sabia a gravidade do acidente. Sim. Então eu falei, gente, muito obrigado. Eu tô bem. Tô acordado. Só que vamos pular essa parte toda hora. Porque eu já tô com vontade de beber água e não pode. E quem que fez o atendimento lá, como é que foi? Aí... mais uma vez, Deus colocou um anjo na minha vida. Arlinda, se você estiver escutando aí, mais uma vez, muito obrigado por tudo. A gente hoje tem um contato, eu tenho ela com uma pessoa da minha família, porque ela é de Cardoso, é uma técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem lá da unidade de saúde de Cardoso. De Cardoso. Então ela chegou, ela viu o acidente, como que ali era perto de Cardoso, e como sempre, tinha a maca, mas não tinha o colar. Então ela veio em Cardoso, pegou o colar e foi me socorrer. Aí quando eu estava também na ambulância com ela, a única pergunta que eu fiz para ela também, Arlinda. Na verdade eu nem chamei ela de Arlinda, eu chamei ela de outra coisa, que eu não entendi o nome dela. Aí eu falei, eu vou estar vivo para ver meu filho nascer? Aí ela falou, e eu vou estar lá com você, para comemorar 1 ano dele. Ou seja, eu queria ver meu filho nascer. E quando ela falou que ia ver ele fazendo 1 ano, ela me deixou mais tranquilo ainda que eu estava. Então ali foi tranquilo. Cheguei no hospital. Aí foi onde que eu tinha que ligar para alguém. Liguei para a pessoa errada, mas a pessoa errada foi a melhor pessoa que
Eu liguei. Você ligou, como é que foi? Você Que era pra chegou me no- ligar pra minha tia Dodora, Que mora lá em Jiqueri. que é a minha tia que mora na minha casa. Pra ela não falar nada pra minha mãe não ficar sabendo. Aí eu liguei pra Dora, que eu chamo de tia Dora, que ela foi a diretora quando eu tava no pré-escolar e era a dona do imóvel Sim. que eu tinha alugado. Na hora que eu ligo pra ela, explico e tudo, que eu nem vi direito o que eu tava falando. Porque você já tava assim, Não, eu tava tranquilo. tranquilo. Mas já tava, né? Não, tinha um tempo, né? Tinha O um tempo. sol. Isso. É. Aí, beleza. Por coincidência, a esposa do meu primo trabalha com ela. Tava lá. Aí ela foi, acionou meu primo veio. Entendi. Pra poder fazer todo aquele trâmite, a parte burocrática. E como é que foi o atendimento lá? Você me falou que tem a questão do boletim de ocorrência. Como é que foi o atendimento aqui no hospital? Não, do hospital não tenho que reclamar nada. Atendimento todos os dias que eu tive lá. Só que tem um protocolo. Enquanto não fecha o BO, não pode ir pra dentro. Por quê? Se eu tivesse fazendo uma cirurgia ali de urgência, eles não poderiam esperar esse tempo todo para terminar o BO. Então teve que esperar a polícia vir terminar fazer o BO. E nesse meio tempo, meu primo chegou. Sim. Aí a única coisa que eu falei pra ele, que eu chamei de Guinha, mas ele chama de Thiago, Guinha, eu não vou andar nunca mais. Ele foi, olhou pro médico, fez assim que eu tava doido. Aí o médico só falou com ele: a gente só precisa do exame pra confirmar que a gente já fez todos os testes e não tem sensibilidade no membro inferior. Aí onde que ele ficou um pouco mais preocupado. E eu tranquilo, que eu tava respondendo as pessoas no WhatsApp. Eu mandei uma selfie pra mãe do meu filho, pra falar que eu tava tudo bem, que eu não precisava de preocupar. E antes de ir pra frente, só dar um recadinho pra vocês que andam de moto aí. O maior investimento nunca vai ser a moto, é o capacete. Porque a pancada que eu tive, se não fosse um capacete simples, eu não estaria aqui hoje. Porque eu bati a cabeça. Então, gente, vocês tomam cuidado um pouquinho aí, que a adrenalina é bom. Eu vivi isso por muitos anos, mas não vale a pena. Fica um pouco uma coisa assim, que até tensa em falar, porque se você morreu, beleza, acabou, com o tempo a família vai esquecendo. Mas tá hoje na situação que eu tô, a minha família até hoje sofre mais do que eu, porque o tempo inteiro eu fiquei assim pra frente, porque como eu tenho uma cabeça boa, eu não tenho outra opção, vamos pra frente. O que tem que fazer? Vamos fazer. Não adianta eu ficar remoendo, é porque eu tô assim, não, gente, aconteceu, não tem como mudar. Então, eu tenho que pensar uma qualidade de vida hoje em cima da cadeira. Foi assim que eu fiquei? Foi. Então, minha vida não vai acabar por causa de uma cadeira. Então, foi desde o início assim, com esse pensamento.